Tem notificações no celular que a gente até podia viver sem, mas tem algumas que realmente podem mudar a sua carreira. E eu tô falando das notificações do nosso canal do Grão AB, gente. Inscreva-se e ativa o sininho para saber mais sobre os eventos gratuitos, aulões ao vivo, revisão de véspera e muito mais. Garanta essa virada na sua carreira. Bem, essa primeira questão que eu separei para vocês é uma questão não muito óbvia, não muito de letra de lei. É uma questão mais interpretativa, mas não é difícil de interpretar. O bom senso, aquela razoabilidade, nos ajudam muito nas questões de direito constitucional. Os princípios, os conceitos, nas suas denominações, nos levam à resposta correta. Vocês vão perceber aqui. É o raciocínio que envolve a questão que muitas vezes faz a diferença na sua resposta. Vamos nós. O perfil de proteção jurídica dos direitos fundamentais já passou e vem passando por momentos de avanços e involuções atrelados aos diferentes paradigmas constitucionais. Formam uma categoria aberta e dinâmica que se encontra em constante mutação em razão do artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição. Nessa perspectiva, em 2017, foi editada a Lei X, que regulamentou diversos direitos sociais do rol constante do seu artigo 6º. Com isso, incorporou vários direitos sociais ao patrimônio jurídico do povo. No entanto, em 2019, alguns anos depois, foi aprovada a Lei Y, que revogou completamente a Lei X, desconstituindo, pura e simplesmente, o grau de concretização que o legislador democrático já havia dado ao artigo 6º da Constituição, sem apresentar nenhum outro instrumento protetivo no seu lugar. Diante de tal situação, e de acordo com o direito constitucional contemporâneo, a Lei Y deve ser considerada... Bem, vamos lá. Os direitos fundamentais são direitos que devem ser garantidos ao longo do tempo, que devem ser acrescidos. A ideia dos direitos é a da sua evolução, do passo a passo, na conquista de mais direitos, de mais efetividade. Então, quando a gente se depara com uma questão como essa, a gente pensa assim, será que é possível, na teoria dos direitos fundamentais, que haja um corte na evolução dos direitos? Que haja um retrocesso na evolução dos direitos? O direito constitucional é um direito muito garantista. Ele protege a Constituição, o principal objeto é ela, não é? O coração do ordenamento jurídico, que abriga muitos direitos fundamentais. O grande salto civilizatório da história do país foi em 1988, com o advento da nossa Constituição Cidadã. Bem, partindo desse raciocínio de progresso, de avanços, faz sentido que uma lei retroceda para tirar direitos que já foram garantidos com o tempo? Claro que não, não é? Então eu gostaria que vocês lessem as alternativas aqui e marcassem a alternativa correta. Vamos fazer isso rapidamente. Olha só, vamos fazer isso. A pergunta é a Lei Y, a lei que revogou completamente a lei social anterior. Vamos lá, a letra A diz que a Lei Y é uma lei inconstitucional, pois a revogação total da Lei X, ela viola a reserva do possível. Não, a reserva do possível é aquilo que é economicamente viável. Os direitos sociais têm gastos, têm custos, mas não é o caso aqui da questão. Depois, a letra B diz assim: a Lei Y é inconstitucional
pois a revogação total da Lei X, sem apresentação de lei regulamentadora alternativa, viola o princípio da proibição do retrocesso social. Faz sentido, minha gente? Sem dúvidas. O gabarito dessa primeira questão já é a letra B. As letras C e D dizem, ao contrário do que as letras A e B, que a lei seria constitucional. Não, a lei não é constitucional. Se existe a proibição do retrocesso social, a visão constitucional é a de que as leis elas devem avançar na proteção e não retroceder na proteção. 90% mais ou menos das questões de constitucional da primeira fase são questões de letra de lei. E aí, de vez em quando, aparece uma questão como essa, que exige o quê? Um raciocínio garantista para não errarmos a questão. Deu tudo certo aí? Letra B, a primeira questão. Muito bem, vamos para a segunda agora. Me acompanhe. Carlos, praticante de religião politeísta, é internado em hospital de orientação cristã e solicita assistência espiritual a ser conduzida por um líder religioso de sua crença. Os parentes de Carlos, mesmo cientes de que a assistência social, assistência espiritual solicitada, se resumiria a uma discreta conversa, estão temerosos de que a presença do referido líder coloque em risco a permanência de Carlos no hospital em virtude de representar uma vertente religiosa não aderente à fé adotada pela instituição hospitalar. Os parentes de Carlos o procuram como advogado para conhecer os procedimentos adequados à situação narrada. Você os informou que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, o hospital. Bem, estamos falando aqui da liberdade religiosa em um local de internação coletiva. A Constituição adota um Estado laico, leigo, não confessional. Um Estado que não tem uma religião oficial, mas um Estado que protege a religião em si como instrumento de evolução espiritual, né? Então, prestem atenção. A religião, ela vem do religare, do ligar-se à natureza primitiva do indivíduo. E a nossa Constituição, ela estimula as múltiplas religiões. Isso é uma visão garantista também sobre o texto, que nos ajuda demais nas questões de constitucional. O artigo 5º, inciso 7 da nossa Constituição, estabelece que o Estado deve garantir, nos locais de internação coletiva, o acesso à religião, independentemente da religião e independentemente da religião predominante no local de internação coletiva. Então, é um dispositivo que permite que em quartéis, em hospitais, em penitenciárias, em presídios, se garanta esse acesso à religião, independentemente do tipo de religião, trazendo essa conexão do Estado com o incentivo, a busca espiritual, a melhoria, a evolução das pessoas e o respeito também por quem não tem uma religião específica. Bem, você informou, aí vamos nós. A letra A, não é? Você, como advogado, informou, letra A, que o hospital pode negar autorização para assistência espiritual em religião diversa daquela preconizada pela instituição. Não. Letra B, não pode negar o apoio espiritual solicitado, mesmo que a assistência seja prestada em bases religiosas diversas daquela oficialmente preconizada pelo hospital. É o que a gente extrai
do artigo 5º, inciso 7 da nossa Constituição. É o que extraímos do artigo 5º, inciso 7. Letra C diz: somente está obrigado a autorizar a assistência religiosa caso já tivesse permitido que sacerdote de outra religião exercesse atividades em suas instalações. Não. Letra D tem como instituição privada total autonomia para estabelecer regras para situações como essa, podendo permitir ou negar o pedido. Pessoal, não esqueçam que a autonomia, ela não é absoluta. Não existe autonomia absoluta. Não há direito fundamental de natureza absoluta. Bem, vamos seguindo, tá tudo bem aí com vocês? Cadê vocês? Oi, Cláudia, Thaís, tá tudo certinho até o momento, minha gente? Me contem, quero ler aqui no chat. Tudo certo? Ah, vai passar, com certeza, minha gente. Quero ver, cadê vocês? Me contem, me contem aí, estão comigo? Tá tudo certo até o momento? Valeu, vamos embora então. Questão de número 3 agora. A lei número YYY do município Alfa revogou o adicional por tempo de serviço, ATS, abolindo por inteiro com efeitos retroativos absolutos. Além disso, estabeleceu as regras para que os servidores não só deixassem de receber o referido adicional, como também para que devolvessem todas as quantias por eles recebidas a título de ATS. A medida foi justificada sob o argumento de que haveria significativa economia das despesas públicas e, por isso, seria possível o aumento nos investimentos em saúde e em educação. Os servidores, por sua vez, alegaram clara violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em relação à determinação de devolução dos valores já recebidos. Sobre a questão em discussão, segundo o sistema jurídico constitucional, assinale a afirmativa correta. Bem, pessoal, o artigo 5º é um artigo sempre presente. Sem exageros, é difícil termos uma prova de primeira fase ou de segunda fase de direito constitucional que não cobre alguma coisa do artigo 5º. Vocês viram que a questão anterior versou sobre a liberdade religiosa em internações coletivas, que se encontra lá no artigo 5º, inciso 7º, não é? E assim sucessivamente. Como o artigo 5º tem 79 incisos e 4 parágrafos, ele precisa estar no nosso radar. Na prova do exame de ordem 44, segunda fase, a banca cobrou uma questão muito simples sobre o artigo 5º e os direitos dos presos, uma questão assim dada. Então, não deixem de anotar aí sobre a importância, não é, de estudar o artigo 5º, de fazer uma leitura atenta ao artigo 5º. Olha aí, Gabriel diz que é civilista, mas todo civilista, Gabriel, é constitucionalista. Aliás, a turma de trabalho, de penal, de tributário, de administrativo, de empresarial, gente, é constitucional, estará no estudo de vocês. Tem jeito não, né? Nossa matéria protege a lei mais importante do país e dela, né, muitos ramos do direito retiram seu fundamento de validade. Então, Gabriel, você vai ter algum encontro com a Constituição, com toda a certeza. Bem, minha gente, vamos lá sobre essa terceira questão. Olha só, vamos organizar o raciocínio. O direito adquirido, né, protegido pelo texto
constitucional está lá no artigo 5º, inciso 36, né? O direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, situações já consolidadas no tempo, não podem ser desfeitas por uma lei nova. Vamos lá. A letra A diz assim: a lei YY apresenta indiscutível interesse público, portanto, a sua retroatividade é válida. Não. Letra B: a garantia ao direito adquirido não se aplica às normas municipais. Errado. Se aplica a todas as normas federais, estaduais, distritais, municipais. Letra C: o gabarito. A retroatividade absoluta da lei YYY fere o texto constitucional, pois afeta situações já constituídas e exauridas em momento pretérito, artigo 5º, inciso 36 da nossa Constituição. Letra D: o direito adquirido, por determinação constitucional expressa, pode ser desconsiderado? Não, né? Nas situações em que o seu reconhecimento inviabilize políticas públicas? Não, pessoal. Vamos para a questão de número 4 agora. O juízo da 10ª Vara Criminal do Estado Alfa, com base nos elementos probatórios dos autos, defere medida de busca e apreensão a ser realizada na residência de João. Devido à intensa movimentação de pessoas durante o período diurno, bem como para evitar a destruição deliberada de provas, o delegado de polícia determina que as diligências necessárias ao cumprimento da ordem sejam realizadas à noite, quando João estaria dormindo, aumentando as chances de sucesso da incursão. Sobre o caso hipotético narrado, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Olha aí, o belíssimo artigo 5º aqui com a gente. Pessoal, o 5º inciso 11 diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar, salvo em caso de socorro, desastre, em flagrante delito ou durante o dia para cumprimento de determinação judicial. Bem, esse é um dispositivo que claramente preserva a intimidade, vida privada e preserva mais o período da noite do que do dia. Normalmente as pessoas trabalham durante o dia e descansam à noite. Então, dia e noite, é possível que a casa seja violada numa situação de flagrante delito, socorro, desastre, e o cumprimento de decisão judicial só pode acontecer durante o dia, tá certo? Vamos nós. Sobre o caso, assinale a afirmativa correta. A inviolabilidade de domicílio, embora possa ser relativizada em casos pontuais, não autoriza que as diligências necessárias ao cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de João sejam efetivadas durante o período noturno. Isso mesmo, pessoal, com base no artigo 5º, inciso 11 da Constituição. A incursão policial se justificaria apenas em flagrante? Não, na verdade, tem outras situações, né, que se justificaria. O cumprimento da medida de busca e apreensão durante o período noturno é justificado pelas razões invocadas pelo delegado? Não. A inviolabilidade do domicílio não é uma garantia absoluta, de fato, não é absoluta. Permite-se a violação em caso de flagrante, delito, socorro, desastre, não é verdade? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É a carta magna, Gabriel, isso mesmo. Vilma, constitucional, comigo na segunda fase, que beleza. Thaís, sou louca por penal, mas aprendi a amar a Constituição. Isso aí, é um amor para a vida inteira, Thaís. Vamos lá. Questão agora de número 5. Martinez, cidadão espanhol, foi convidado por XYZ,
universidade privada de direito, situada no Brasil, para ministrar a disciplina Direito Constitucional. Olha que convitão. Para tanto, ele estabeleceu residência em solo brasileiro. Após 2 anos lecionando na referida instituição de ensino, apesar de possuir qualificação adequada para o exercício do magistério, Martinez é surpreendido em suas redes sociais com graves alegações de exercício ilegal da profissão. Sobre a questão em comento, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Pessoal, vejam só. O artigo 207 da Constituição diz que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Parágrafo 1º. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Então, pessoal, não faz sentido, né? Ele está sofrendo essas reprimendas, né? Desde que ele preencha os requisitos legais, pode exercer perfeitamente a sua atividade como professor no Brasil. Bem, a letra A diz: Martinez, na condição de estrangeiro, residente no Brasil, goza de todos os direitos fundamentais e políticos? Não. Letra B, apesar de restringir o exercício de determinados direitos por parte dos estrangeiros, a Constituição de 88 assegura a Martinez o livre exercício de sua profissão, desde que preencha os requisitos legais exigidos. Letra C. A Constituição de 88, ainda que assegure a autonomia didático-científica das universidades, exige prévia naturalização? Não. O 207, parágrafo 1º, fala em estrangeiro, né? Então, não há naturalização aqui. A ordem constitucional permite que Martinez, na condição de estrangeiro residente no Brasil, desempenhe livremente sua profissão, mas condiciona tal direito à prova de residência em solo brasileiro por no mínimo 4 anos. Não há essa previsão na nossa Constituição, não. Vamos lá, meu povo, cadê vocês aqui? Todo mundo na área? Todo mundo na área? Todo mundo aí com a gente? Vocês já curtiram as redes sociais do GRAM OAB? Vocês seguem lá o GRAM OAB, minha gente, no Instagram? Os professores do GRAM? Porque tudo é feito com muito carinho para vocês. Então não deixem de seguir as nossas redes sociais, viu? E a minha, para quem não segue ainda, Flávia_Bahia. Aguardo vocês prestigiando aí as nossas redes, não é? Participando, mandando mensagem. É isso, minha gente. Que beleza, que beleza. Vamos agora para a última questão. Mas antes disso, eu quero saber... Cadê? Eu quero saber se vocês estão aí comigo. Cadê? Vou aguardar aqui, né? Vou aguardar as manifestações. Olá. Ainda estão aí com a gente, né? Tá bom. Então, eu vou seguir para a nossa última questão, porque daqui a pouco vem penal aí com vocês, né? Acho que é o professor Léo Castro, querido amigo, queridíssimo, a figura. Vai ser lindo de viver. Então, estão aí, já vi que estão aí. Vamos embora. O poder constituinte derivado reformador promulgou emenda à Constituição, inserindo um novo direito fundamental na Constituição de 88. No caso, trata-se de norma de eficácia limitada, necessitando, portanto, de lei regulamentadora a ser produzida pelo Congresso Nacional. Em razão da total inércia do Poder Executivo, do Poder Legislativo, minha gente, tendo decorrido 4 anos desde a referida emenda, uma associação de classe legalmente constituída e em funcionamento
há mais de 10 anos, cujo estatuto prevê a possibilidade de atuar judicial e extrajudicialmente no interesse de seus advogados, que não estariam sendo contemplados em razão da referida inércia, procura você como advogado. Com base no sistema jurídico constitucional brasileiro, você, como advogado, informa corretamente que a fruição dos direitos pelos associados... Bem, prestem bastante atenção. Turma, quando a Constituição ela estabelece um direito fundamental dependente de regulamentação para a concretização daquele direito para uma pessoa, para um grupo, nós temos aí o mandado de injunção previsto no artigo 5º, inciso 71 da Constituição e também na Lei 13.300 de 2016. Vejam só, gabarito aqui, poderá ser alcançada com a impetração de mandado de injunção coletivo pela referida associação em seu próprio nome, junto ao Supremo Tribunal Federal. A letra A diz que somente poderia ser alcançada com impetração de MI por iniciativa individual, não faz sentido. Letra C, somente será alcançada após o Congresso produzir a lei. Bem, antes de o Congresso produzir a lei, o Supremo pode atuar, determinando uma solução aí paliativa. D, será possível com ajuizamento de uma ação civil pública? Não, a ação civil pública ela não tem como propósito esse pedido, né, de que se determine imediatamente ao Congresso a edição de uma norma regulamentar